Olá, tudo bem? Eu sou Alessandra Nascimento, vocês me conhecem, me acompanham aqui pelo meu canal do YouTube. Eu sou jornalista e pessoa com epilepsia. Tive uns tempos afastada, até por questões de saúde, como vocês sabem. Bom, a epilepsia, ela é uma doença neurológica, que também é cercada de algumas comorbidades, e por conta dessas comorbidades, muitas a gente até adquire pelo uso do medicamento pelo longo tempo. Não vivemos sem a medicação. É ela que nos dá maior garantia de sobrevida, evita as crises, ajuda no controle das crises epiléticas. E recentemente descobri, claro, algumas situações pertinentes ao uso dos medicamentos que eu fiz durante minha vida toda, desde os 8 anos, quando fui diagnosticada com epilepsia. Questões associadas à perda óssea e agora, recentemente, questões cardiovasculares. Então, isso tudo é muito impactante na vida. Eu estou compartilhando isso porque eu não sou a única pessoa a ter epilepsia, faço parte dos 2% da população no Brasil. 2% de uma população que tem renegados os seus direitos básicos de pessoa com epilepsia, tem negados o seu direito ao trabalho, porque se nós temos uma crise no ambiente do trabalho, nós somos demitidos sumariamente. Ninguém procura conhecer o que é a epilepsia, nem a forma de acolhimento para pessoas como nós. Nós temos o INSS, o sistema previdenciário, extremamente excludente. Não são raras, eu sou de uma associação de defesa de direitos, não são raras as denúncias que eu recebo de negativas de aposentadoria para pessoas com epilepsia. E quando você vai ver quem foi o perito médico que está assinando ali, um ginecologista, um ortopedista. Nunca é um neurologista. Uma doença neurológica, um perito médico, quem tem que assinar é um neurologista. Só quem sabe das nossas dores é de fato quem convive com a gente e quem acompanha o nosso tratamento. A epilepsia, ela envolve muitas vezes também a participação do psiquiatra. Aí você vai me perguntar por que é uma doença que afeta o sistema neurológico? Comorbidades são comumente associadas. Eu já disse em outros vídeos, ansiedade, depressão, intolerâncias alimentares, aí entra a figura do nutricionista, endocrinologista, no meu caso entrou agora, por força do colesterol e da glicose. E eu convivo desde os 8 anos, são 42 anos com a epilepsia. Negativas de aposentadoria não nos reconhecem como pessoa com deficiência na hora da aposentadoria. Como é possível? Temos o cordão girassol aqui, que eu uso sempre no meu, trago sempre comigo, porque isso é um reconhecimento, mas não nos reconhecem de fato como pessoas com deficiência. Temos os nossos princípios básicos negados na sociedade brasileira, e eu não estou falando só do estado onde eu estou falando de todo o território nacional. Estamos vivenciando algo absurdo, que é a falta de medicamentos, porque um laboratório passou o princípio ativo para outro laboratório, e o que nós vemos são os medicamentos Frisium, Gardenal, Ubanil, voltarem no mercado. Onde está a Anvisa? Onde estão os órgãos de defesa? Onde está a justiça? Onde está o nosso sagrado direito à saúde? Sem remédio para controlar a epilepsia, nós podemos vir à morte súbita. Crises convulsivas que podem oferecer danos graves cerebrais. Cadê você, Brasil? Cadê você? Cadê as autoridades? Ninguém fazem nada. Tudo no hora veja. E volto ao princípio dessa gravação. Cadê o direito previdenciário? Por que uma pessoa com epilepsia no Brasil não pode se aposentar como pessoa com deficiência? Por que vocês renegam
tanto as doenças neurológicas, neuropsiquiátricas? Quando é que vamos, de fato, discutir a saúde mental do jeito que ela mais merece e carece? O uso de medicamentos recorrentes em mulheres e homens em idade fértil e o impacto na má formação fetal. Que país é esse que a gente tanto está vivendo? Ainda não está vendo isso? Se eu tenho que dar minha cara, tapa, eu estou dando. Eu sou pessoa com epilepsia. Eu quero saber de vocês, autoridades, o que é que vocês estão fazendo. Gente, é muito sério. Estudos de universidades reconhecidas aqui mesmo no Brasil. Já pararam para perguntar por que desde os anos 80, na Europa, ácido valproico, para ser prescrito para uma pessoa com epilepsia, precisa de 2 neurologistas especializados em epilepsia, e por que no Brasil dá a rodo? Cadê você, Ministério da Saúde? Onde estão os nossos direitos? Até quando nossos direitos serão renegados? Gente, o que eu estou falando é muito sério. O uso prolongado de medicamentos, principalmente os mais antigos, eles acabam afetando as pessoas. E o que eu quero sinalizar como exemplo, obesidade mórbida, endometriose, queda de cabelo, transtorno de humor, dentre outras situações que acarretam também e precisam ser melhor acompanhadas. Epilepsia tem uma condição muito delicada. Ou ocorre a superdotação, digamos assim, a pessoa por determinado foco, ela acaba desenvolvendo maior habilidade, ou também tem o caso de que, associada a outras situações, a pessoa no seu ambiente tem uma baixa, um baixo desempenho, né, e necessita de apoio durante sua vida escolar. Nada disso ocorre. Esse tipo de atenção não é dada à pessoa com epilepsia. São 2% da população brasileira. 2% da população brasileira que tem os seus direitos negados. Criou-se aí a tal comissão. Cadê a comissão? Para onde ela foi parar? Até agora eu não vi sair nada. Gente, quantos mais de nós vamos morrer por conta disso? Pela omissão do Brasil? É muito dolorido você descobrir que o medicamento que você toma a tua vida inteira te causa, no decorrer do tempo, problemas cardiovasculares. Você tem filho para criar. É horrível você descobrir também que o medicamento que você tomou a tua vida inteira foi capaz de gerar uma má formação em um filho. Onde estão vocês, autoridades, que não param para conversar e discutir a epilepsia como de fato ela é? Gente, a epilepsia sempre teve na história da humanidade. Já fiz outros vídeos e gravei momentos aqui de figuras importantes da história que tiveram epilepsia. Só que a gente está no século XXI e as coisas não são mais como antes. Não somos mais associados à bruxaria. Pelo amor de Deus, intelectuais famosos, escritores de renome, tiveram epilepsia e deixaram um legado para a humanidade. Nós estamos em pleno século XXI discutindo direitos básicos de uma população que não tem a menor assistência, que não tem o seu sagrado direito à aposentadoria, porque não reconhece a epilepsia como deficiência de fato. Eu adoraria pegar a epilepsia que está aqui, transferir e deixar 24 horas na cabeça de um desses que pensa que um simples remedinho vai me trazer ao normal. Não me traz não, tá? Porque eu não tomo só um simples remedinho, eu tomo 5. E eu não sou a única na lista. Vários, porque como eu disse, é uma comorbidade, vai trazendo outras doenças. Eu tomo remédio para dormir, remédio para acordar, remédio antidepressivo, porque faz parte da vida da pessoa com epilepsia. E o mercado de trabalho
Quando você abre a boca e diz que tem epilepsia, RH, você é demitido. É demitido sim. Ninguém, e não estou falando de casos isolados, não. Não há uma situação, não há uma política pública no Brasil para pessoa com epilepsia. E aí? Até quando a gente vai ser negligenciado? Qual é? 2025? Quanto tempo mais? Essa situação da ausência de medicamentos, tudo isso está muito brutal, está muito impactante. Ninguém faz nada, ninguém se posiciona, ninguém tá nem aí. Por quê? Vocês estão achando que a gente não vota? Eu vou dizer bem claro aqui, enquanto pessoa com epilepsia e cidadã, meu voto só vai para quem tiver uma política pública para pessoas com epilepsia. Eu tô de saco cheio, gente, de saco cheio de estar olhando para um lado, olhando para o outro e só percebendo que o tempo tá passando. O INSS me nega o direito de me aposentar. Gente, crise de epilepsia, quando você tem, você perde neurônio, você começa a perder diversas situações e ocorrem a dificuldade na memória, várias coisas. E para o INSS isso não é nada, né? Um comprimidinho dá, então te nega. Eu tenho denúncias na associação que eu faço parte de pessoas que deram entrada no INSS, foram atendidas por um perito, uma especialidade em ginecologia, e negou a aposentadoria. Negou a aposentadoria. Isso é grave, cara. É grave. Você que é médico, você que aí é perito, doença neurológica, quem tem que estar dando esse segmento é o neurologista. Porque ele sabe, é a área dele, é o princípio básico. Já imaginou um neurologista falar sobre a sua área de atuação? Então você, perito, que negou a aposentadoria a essa pessoa, pelo amor de Deus. Só para encurtar a história, tá? Essa pessoa que foi negada, ele na saída do INSS, ele teve uma crise convulsiva grave e traumatismo craniano. Tá aqui. Essa é a história do Brasil. Um país que ainda transforma nós, pessoas com epilepsia, em eternos invisíveis. A doença é invisível, mas a gente não é não. E tudo isso tem que parar. Tem que ter uma discussão assertiva. Até quando vai tudo isso? Pelo amor de Deus, não é possível mais seguir do jeito que está acontecendo. Quando é que vai existir de fato uma política pública para as pessoas com epilepsia? Esse é o meu desabafo. Estou gravando, estou botando nas minhas redes sociais. Sinceramente, estou de saco cheio. Estou de saco cheio porque são 42 anos convivendo com essa doença. E agora, no momento que eu mais achei que tudo estava tranquilo, não volta. A gente volta a tomar informações de situações oriundas mesmo da comorbidade, como ela se apresenta. E eu olho para um lado, olho para o outro e continuo percebendo a mesma desassistência. Eu sou sócia fundadora de uma associação de defesa de pessoas com epilepsia. Eu vou continuar sendo atuante, sou ativista, mas eu só quero trazer a reflexão. Até quando? Até quando, para vocês, autoridades, nós seremos invisíveis? Até quando?